Yo, what's up guys? Que bom que vocês estão aqui para mais uma aula. Nessa aula aqui é sobre a música do Bruno Mars, Show Me, tá certo? Nós vamos estar estudando então, as letras vão estar aparecendo na tela, eu vou estar explicando para vocês e de acordo com a necessidade eu vou estar anotando aqui nessa partezinha branca de baixo, tá certo? Fazendo anotações, explicando coisas, enfim. Vamos dar play então na música e vamos ver o que ela nos reserva. Então galera, aqui ele fala a primeira frase antes de começar a música, tá? Que é Baby, here we are again. O que é esse here we are? Here we are basicamente é aqui estamos nós, ou aqui nós estamos, né? Here we are again. O que é again? De novo. Então, aqui estamos de novo. Baby, here we are again. Então a primeira frase que ele fala é um pouquinho complicado de ouvir, se você não prestar atenção, porque tá meio que no reverb, eu não sei qual é o efeito que ele tá usando, né? Mas a voz tá meio lá no fundo, assim, então é um pouquinho complicado de ouvir, mas é isso que ele fala, Baby, here we are again, tá certo? Vamos dar play. Então aqui tem a primeira frase, eu vou fazer frase por frase, antes dele terminar de falar, né? Porque daí depois eu vou te explicar pra você e depois você presta atenção na pronúncia. Então primeiro ele fala, I can see it in your eyes. I can see it in your eyes. O que significa essa frase, teacher? I can see it in your eyes é literalmente eu consigo ver nos seus olhos, tá? Mas você deve estar se perguntando, teacher, tem como fazer I can see in your eyes? Por que ele usou I can see it in your eyes? Então eu vou explicar pra você que é uma diferença bem suave que muitas pessoas não percebem, tá? Então, se você falasse I can see in your eyes, talvez teria um significado mais de eu posso ver dentro dos seus olhos. Só que ele colocou it porque ele está falando de um terceiro, né? De uma terceira pessoa, vamos colocar assim. Algo que está como se fosse um sujeito oculto, né? A gente consideraria no português. Então, I can see it in your eyes. Eu posso ver isso nos seus olhos. Só que ele não falou ainda o que ele pode ver nos olhos. Mas ele está falando, I can see it in your eyes, tá? Então se você tira o it, tem um outro significado completamente diferente. E vai parecer que você está falando de uma outra coisa, tá? Tem uma questãozinha que muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm dúvidas, que é sobre o uso do it nas frases. Quando que você deve usar e quando que você não deve. Basicamente eu vou tirar essa dúvida aqui agora, tá certo? Para você usar o it nas frases, você tem que usar basicamente sempre, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, né, em português, principalmente essa é uma dúvida de brasileiros, porque no português a gente não usa isso, essa lógica, né, essa mesma lógica do inglês. Vou explicar pra você. Aqui no Brasil, a gente costuma falar o quê? Vai chover, né? Vai chover. Qual é o sujeito aqui? Se você for parar pra pensar, qual é o sujeito dessa frase? Vai chover. O que vai chover? Não tem sujeito, né? Aqui a gente não usa. Mas em inglês, a gente tem que falar assim, ó. It's going to rain, ou it's gonna rain. Mas enfim, vamos deixar it's going to. E aí, você percebe que o quê? Going to rain é vai chover. Então, se eu quiser falar vai chover, eu tenho que falar só isso aqui, tá certo? Não, tá errado. Em inglês você precisa deixar claro o sujeito em todas as frases. Você não pode falar frases sem o sujeito, mesmo que seja tipo it's going to rain. O que vai chover? Isso vai chover. Fica um pouco diferente essa lógica. Por isso que eu falo sempre para os alunos não se acostume com traduções, porque as traduções elas podem te confundir muito, né? É legal você pegar uma tradução ou outra e tal, para você associar com o português, isso facilita em muitos momentos. Mas se você se viciar em tradução, isso pode fazer com que você aprenda errado ou não aprenda muitas coisas, tá? Então, você precisa usar sujeito aí no inglês quando você for falar, mesmo de um sujeito aí que em português parece oculto, né? Em inglês você precisa colocar o it, ou he, ou she, e etc, tá certo? Então por isso que temos o it aqui. I can see it in your eyes, eu consigo ver nos seus olhos. E aí ele continua aqui, eu vou explicar antes dele falar, e daí depois a gente só presta atenção na pronúncia. I can see it in your eyes, you want a good time. Aqui eu quero deixar, dar uma dica de pronúncia pra vocês, né? Deixar bem claro que you want... Tudo bem, você pode falar want, tá? E eu, ao longo aí, não é ao longo, como é que fala em português? Em todas as minhas redes sociais, eu dou dicas de pronúncias, né? No Instagram, no TikTok e aqui no YouTube também. E muitas pessoas vêm e falam, ah, teacher, você tá errado. Eu acho que você tá errado, você pode falar want.
E sim, você pode falar want. Na verdade, você pode falar do jeito que você quiser. Se você quiser falar inglês igual um indiano, você pode falar. Se você quiser falar inglês igual um escocês, você pode falar. Tá certo? Mas o inglês que eu ensino aqui, você já deve ter percebido que é um americano. E na América, as pessoas não falam want na maioria das vezes. Só se elas estivessem falando mais devagar, tá? Então, se estiver na frase, por exemplo, você vai ver que eu vou apertar play aqui. E o Bruno Mars ele vai falar you want a good time. Ele não fala you want a good time. Ele fala you want a good time. You want a good time. Tá certo? Então vai ser algo parecido com esse wanna que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Mas eu vou te dizer a diferença de want a e wanna. Basicamente na pronúncia não tem nenhuma, ó. You want a good time. You want a good time. You want a good time. Só que aqui wanna, esse wanna junto é a abreviação de want to, que é você quer alguma coisa, tá? Aqui você repara que tem o a, que é como se fosse um artigo, né? Ou uma. Então nós temos aqui o a. Você, you want a good time. Você quer um bom tempo. Você quer ter um tempo bom. E aqui não é um artigo, tá? É uma preposição. Então você tem you want to, e a gente vê que ele está falando, não. You wanna put your body on mine. Put your body on mine. Você quer colocar. Então, você repara que aqui tem dois verbos, want e o verbo put. Por causa disso, existe o to no meio. E por causa que existe o to no meio, nós temos que ler wanna. Na verdade, nós não temos que ler wanna, mas o americano, de novo, né, é algo completamente... Na verdade, todos os países usam isso, né? Mas o americano, ele tem essa... A pronúncia americana fica wanna sempre. Want to, então, fica wanna, tá certo? Então aí você vem... You wanna put your body on mine. Você quer colocar o seu corpo no meu. Tá certo? Body, então, é sempre corpo. E mine é o meu. Depois, eu não vou entrar aqui agora no porquê que ele usou mine aqui, que é meu. Porque my, todo mundo sabe que é meu, né? O my, M-Y, my. Agora tem o mine. Só que eu, basicamente, falando assim por cima pra vocês, é que o mine, ele é um tipo de pronome que nós usamos sempre no final, tá? Pra indicar posse também, igual my, só que no final de frases. Ou seja, quando for sempre final de frases, você não vai dizer que algo é seu falando my, tá? A não ser que você mude a frase e tal. Mas esse tipo de pronome é o pronome que nós usamos no final de frases, tá certo? E depois... nós vamos ter aulas aí especificamente sobre pronomes para você saber quando que usa cada um, tá certo? Mas eu não vou me aprofundar aqui, senão a gente não vai dar continuidade na música. Agora só presta atenção na letra, então. Então, you want a good time, you wanna put your body on mine, alright. Então eu vou apagar aqui. Então, ele fala, you wanna put your body on mine? Alright. But, o que é alright, teacher? Alright é tipo tudo certo, beleza. Tá? É isso que significa alright. But don't change your mind. Então, essa expressãozinha change your mind é mudar sua mente. Ou seja, não muda sua mente. Não muda a maneira que você pensa. But don't change your mind. Não muda a sua mente. Don't you change it. O que é don't you change? Por que ele colocou o you aqui? Don't you. Porque ele está dando como se fosse uma ordem, né? Ele está falando, não muda. Ele está reforçando o que ele falou antes, né? Então ele está falando, but don't change your mind, don't you change it. Tipo assim, não ouse mudar, não mude. Oh no. Ó, então... You called me today. Você me ligou hoje. Você called, tá? Você repara na pronúncia que ele não tá falando college. Ele tá falando you called me. You called me. Então, o que acontece aqui? Basicamente, ele não tá lendo E. E tá lendo direto D, só que de uma maneira bem sutil. Então, ele tá falando, ó. Called me, tá? Então, vamos lá. Tenta praticar aí e ler isso aí comigo, ó. Oh, yeah. You called me today. Today. Não é today. Tem pessoas que falam muito today. Today. Tenta falar mais com a boca aberta. Today. Então, you called me today. Drove all this way. Drove, galera. Tem um verbo no inglês que é o verbo drive, tá? E o drove, ele é o passado do verbo drive, tá certo? Então, seria basicamente isso. Drive, dirigir.
drove, dirigiu. Então, drove all this way, você dirigiu todo esse caminho, né? All this way. A palavrinha way pode significar duas coisas. Way pode significar uma forma ou pode significar um caminho, tá? Uma forma de fazer algo ou caminho, como é o que está acontecendo aqui. Como que eu sei que é caminho? Porque se pode ser duas coisas, por que não é forma? Por causa do contexto. Quando a pessoa está dirigindo, ela dirige todo esse caminho, tá? Então, se fosse construída a frase de uma forma diferente, talvez pudesse ter o significado de forma. So, don't let this bus go to waste. O que é esse bus? Don't let this bus. Primeiro, o verbo let, galera, você tem que prestar bem atenção. Né? Todo mundo conhece o verbo let do Let It Go, né? Daquele filme Frozen. E a gente sabe que tem aquela música Let It Go, Let It Go. Que inclusive Let It Go significa deixa isso ir, né? Let It Go, tipo assim... Não sei se tem uma tradução boa em português para isso, mas é como se fosse assim, deixa ir, entendeu? Esquece isso, let it go, tá certo? Agora, só o let é deixar, tá? Let, então, é deixar. Então, olha o que ele está falando aqui. Don't let this bus go... Peraí, só don't let this bus, né? Don't let, não deixe esse bus, não deixe esse bus. O que é esse bus, teacher? A gente sabe que bus é ônibus, mas nós já estamos falando de bus, estamos falando de buzz, tá? É diferente, a pronúncia é bem parecida, quase igual, mas esse buzz é como se fosse ele pode ser muitas vezes um zumbido, tá? Só que aqui ele está falando de um buzz, de uma atmosfera, né? De uma vibe, entendeu? É isso que ele quer dizer com buzz aqui, então pode ser nesse sentido também, tá certo? Mas o mosquito, quando ele está voando, e você escuta aquele... Aquilo ali a gente chama de buzz, tá certo? Também. Então, don't let this buzz go to waste. Go to waste é tipo se perder, né? A gente pode traduzir como se perder. Então, não deixa essa atmosfera, não deixa essa vibe se perder. Don't let this buzz go to waste, tá certo? So don't let this bus go to waste, oh no. Your pleasure island is where we can go. E aí ele fala, so no. Your pleasure island is where we can go. Ou seja, pleasure, essa palavrinha aqui, a gente não lê pleasure ou pleasure ou algo do tipo. A gente lê pleasure. Você vai pronunciar como se fosse um J, a letra J em português, jur. Então, pleasure, tá? Your pleasure island. E essa palavrinha aqui também, essas dicas de pronúncia são muito interessantes, tá? Essas palavras aqui, elas são palavras bem específicas que muita gente erra. Então presta bem atenção, anota e pratica comigo. Palavrinha island que você tá vendo aqui não é island que a gente fala island, tá? Tipo, finge que você tá com dor. Island. Então você vai falar isso. Your pleasure island is where we can go. Ou seja, a sua ilha de prazer é aonde nós podemos ir, is where we can go, tá certo? Então ele está usando aqui uma linguagem uma figura de linguagem, uma metáfora, né? Então, your pleasure island is where we can go, é aonde nós podemos ir. Can é sempre poder, tá? Can go, poder, ir, podemos ir. No, I won't take it easy, no, I won't take you fast. Então olha só o que ele está falando. No, I won't think you're easy. Ou seja, I won't. O que é esse won't, teacher? Eu jamais vi isso na minha vida. Want é igual a will not, que é igual a não vou, tá? Então anota bem isso aí, que isso é muito importante. Want é igual a will not. Só que aí você lê want, tá? Não precisa ler e falar will not. Então, I won't think you're easy. Só que você repara como que fica a junção dessa frase, né? Ó, I won't think you're easy. I won't think you're easy. Então você não está lendo o T do want. Você lê I won't, porque já tem um T aqui. Então você não precisa I won't think you're easy. I won't think you're easy, no, I won't think you're fast. Então, I won't think you're easy, tá? Então o que ele está falando aqui? Eu não vou pensar que você é fácil. Então ele está falando assim, não, eu não vou pensar que você é fácil. I won't think you're fast. Eu não vou pensar que você é rápida. Fast, tipo assim, que você está indo muito rápido, né? Your eyes say, os seus olhos dizem, oh, please me, tá? Só voltando ali, galera, eu acho que eu não falei o significado da palavra pleasure. Ah, falei sim, que é prazer, né? Mas vale a pena deixar claro. Pleasure é o prazer e o please é você
satisfazer alguém. É o verbo satisfazer, tá? Ou satisfazer alguém ou alguma coisa. Depende do que você quer. Então, pleasure, prazer. Please é satisfazer. Agora a gente sabe que tem o please, que a gente pede por favor, né? Please. Então, você sim pode estar pedindo por favor, tá? E você também pode estar usando como satisfazer. Provavelmente você nem sabia que tinha esse outro significado de satisfazer, mas aqui ele está usando como esse significado, tá certo? Então, please, verbo satisfazer, e please também pode ser por favor. Vou anotar aqui. Por favor. Então, ó. Your eyes say, os seus olhos dizem, oh, please me, ou seja, me satisfaça, né? Your eyes say, oh, please me, but your lips, os seus lábios, tá? Lips são lábios. Your lips scared to ask. Os seus lábios scared. Tudo que é scared é que está com medo, tá? Scared to ask, está com medo de perguntar, está com medo de perguntar, né? Aí a palavra ask significa perguntar. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Vamos prestar atenção na pronúncia agora. Então ele, com certeza, está falando um pouquinho rápido porque é uma música, mas é um exercício legal que você tente chegar na mesma velocidade e no estresse, né, da língua que ele chega, tá? Então aqui basicamente ele está falando no need to fight it when you know it feels right. O que é isso? Vou te explicar. No need to fight it, ou seja, não precisa, no need, mas acontece que, isso aqui é muito fácil de confundir, tá certo? No need, galera, ele é bem específico e ele não pode ser usado toda hora. Se você quiser falar não precisa, tá? Por exemplo, eu não preciso, você precisa deixar claro, I don't need. Você não pode falar I no need, tá? Você precisa conjugar isso. E o no não está conjugado, você repara que ele está começando a frase com o no, né? Então não tem um auxiliar ali ou algo do tipo. I don't need, eu não preciso. Você precisa falar desse jeito, tá? You need falar desse jeito. Agora o que acontece? O que ele está falando ali então? No need é tipo assim, não tem necessidade, tá? Então quando você quer falar que não tem necessidade, você pode falar no need. No need to. No need to fight. Ou seja, não tem necessidade de lutar, não precisa, tá? Mas agora, quando você quiser deixar claro, tipo assim, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso, ou você não precisa, ou nós não precisamos, sempre você tem que falar certinho, tá? Aqui é só quando, tipo assim, não precisa, não tem necessidade, esse sem sujeito que a gente tem aqui no português, né? Então seria mais ou menos isso. Vamos ver como é que ele continua. No need to fight it. Lembra que do it, ele aqui está somente então para especificar ali o terceiro, para deixar a frase com o sujeito. Porque senão, lembra que eu falei para vocês no começo da aula, ficaria estranho. Então no need to fight it, não precisa lutar isso, né? Não precisa, fight é literalmente lutar, então não precisa você combater isso. When you know it feels right. Quando você sabe que it feels right. O que é feels right? A expressão feels right é quando você sabe que isso parece certo, né? Você sente que isso é certo. O feels é literalmente você sentir e feels right. Isso parece certo. Então, você não precisa lutar e combater contra isso quando você sente que tá certo, né? Que é certo. You say you're a woman who knows what she likes. Então, você diz que você é uma mulher, you're a woman who knows what she likes, que sabe o que ela gosta. Ou seja, você diz que você é uma mulher que sabe o que gosta, né? Então esse she likes aqui não quer dizer respeito de outra mulher, não, é você mesmo. Então, you know you're a woman who knows what she likes, que sabe o que ela gosta, tá certo? Vamos lá. No need to fight it when you know it feels right. You say you're a woman who knows what she likes, then show me. You got to show me. Então o que ele tá falando aqui, ó? Then show me. O que é esse then? Then, mesma coisa do que então, tá? Então se ele falasse aqui, ó, so show me, seria a mesma coisa. Ele poderia ter usado so, mas ele usou then. Por quê? Porque ele quis. Então, os dois significam so. Os dois significam então. Então, ó, then show me. O que é show me, teacher? É inclusive o nome da música, né? O que é show me? Show me significa me mostra. Então ele tá falando, then show me, me mostra. You got to show me, tá? O que ele está falando aqui? Got to, que é igual a gotta. Você pode falar gotta, mas ele está falando got to, tá? You got to show me. Por quê? Porque ele está falando de uma maneira mais devagar. É reggae, então ele precisa encaixar a letra no tempo da música. Se fosse uma música talvez num
ritmo mais rápido, ele falaria you gotta show me, você tem que me mostrar, tá? Agora ele tá falando you got to show me, mas a pessoa ali que fez o vídeo quis colocar gotta, beleza, mas ele tá falando got to, tá? Então você tem que me mostrar, you got to, você tem que. And tell me all day that you're lonely. E dizer pra mim, tell me, tá? Tell me significa me contar, dizer pra mim. Tell me all day, me dizer o dia inteiro, né? That you're lonely, ou seja, que você tá sozinha, tá? Então você precisa me dizer, you gotta tell me, na verdade não é gotta tell me, né? You gotta show me and tell me, e me dizer all day that you're lonely, o dia inteiro que você tá sozinha. Tell me all day that you're lonely. Well, show me tonight. E aí ele fala, but show me. Me mostra hoje à noite, tonight. Yeah, well, show me. You got to show me. You tell me all day that you're lonely. Well, show me tonight. Yeah. The way that you laugh, the way that you smile, makes me feel like you've been waiting. Então olha que legal. Love the way that you laugh. Essa palavrinha aqui, galera, pronunciei comigo, pratiquei comigo. Você diz laugh. Pode falar com F mesmo, tá? Laugh. O que é laugh? É uma risada. Então, ó, amo o jeito que você ri. The way. Lembra que eu falei que o way pode ser a forma? Pode ser o jeito também, né? Dependendo aí, no português a gente tem a forma e o jeito. Então, eu amo a forma que você ri, eu amo o jeito que você ri, tá? Love the way that you laugh. The way that you smile. Tá? Essa palavrinha aqui a gente lê smile. Smile. Repete aí comigo. Smile. O S aqui não é smile, tá? Você não pode falar esse smile. 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 Então, love the way that you smile. O jeito que você sorri. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui é uma risada e aqui é um sorriso, tá? Isso aqui é smile. Smile. Agora, laugh. Ha, 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 ha. Entendeu? Então, essa é a diferença. Foi legal, né? Minha personificação de uma risada. Então, ó, makes me feel like you've been waiting a while. Makes me feel, me faz sentir, tá? Isso me faz sentir like you've been waiting a while. Como se você, ele tá usando like aqui como comparação. Então, makes me feel like you've been, que você tem esperado, né? A while, um tempo considerável, assim, a while, tá? While, ele tem dois significados. E a gente fala dessa maneira, tá? Inclusive, eu não tô focando aqui só na pronúncia, mas você pode ir pegando as pronúncias aí enquanto eu vou falando e tentando praticar junto comigo, tá? While pode ser enquanto, tá? Em muitas frases ele é enquanto, e while pode ser também um tempo, né? Quando a gente usa nesse contexto de for a while, né? Por um tempo. Então, makes me feel like you've been waiting a while. Você tem esperado um tempo. You've been waiting a while. Well, guess what, darling? Então aqui, galera, ele fala uma expressão que é guess what. E guess what significa adivinha, né? A expressão que a gente usa aqui em português, por exemplo, assim, ó, eu tenho um carro, você tem um carro, adivinha, eu tenho dois. Se você usa esse adivinha, ele está usando aqui como guess what, tá? Então guess what é bem usado. Então ele fala, ó, but guess what, darling? Então adivinha, darling, adivinha, querida, tá? Darling pode significar querida. Então, guess what, darling? I've been waiting too. Ou seja, eu tenho esperado também, tá certo? Vamos lá. I've been waiting too. So let's run. Então aqui ele fala o seguinte, let's run. Let's run. Todo mundo sabe que run é correr, mas aqui não tá com significado de correr, tá? Let's run significa vamos, no caso, tipo, acelerar isso. Let's run, vamos fazer acontecer, né? Até porque se você for traduzir como vamos correr, não teria sentido você pegar e sair correndo do nada. Ele tá falando uma música, não tem nada a ver com isso, tá? Então, let's run, vamos fazer acontecer. We can get freaky tonight. O que é get freaky, tá? Eu já recebi essa dúvida muitas vezes. Get freaky significa literalmente você... eu vou explicar pra vocês de uma outra maneira. Eu vou explicar assim, ó. A gente tem a palavra freak, né? Que a palavra freak é louco. E a palavra freaky é quando você tá... É mais... usada no sentido sexual, tá? Get freaky, então é tipo você
as coisas ficarem mais quentes ali entre duas pessoas, tá certo? Então, ó, como que ele colocou na frase? We can get freaky tonight. Ou seja, nós podemos chegar naquele ponto hoje à noite, né? We can get freaky, tá? É mais ou menos isso que está acontecendo. Depois, ride is your ticket to ride. Então ele está usando essa expressão ticket to ride. Ticket to ride, se você fosse traduzir literalmente, seria tipo o seu ticket para dirigir, tá? Ticket to ride. Mas acontece que ele não está traduzindo literalmente. A gente não pode fazer isso com muitas frases, né? Na maioria, na verdade. Então, o ticket to ride, em inglês, seria permissão para algo, tá? Então, olha só o que ele está falando. Right is your ticket to ride. Ou seja, certa é a sua permissão. Ou seja, você tem permissão. We can get freaky tonight. Nós podemos chegar lá naquele ponto. Você tem permissão. We can get freaky tonight. Right is your ticket to ride. Tell me, girl, what you got. Olha só o que ele fala então. Tell me, girl, what you gonna do. O que é esse what you gonna do? Vou colocar aqui, ó. Na verdade, o significado dele é o que você vai fazer. Mas a gente usa aqui, ó, gone. E o gone a gente tem que lembrar que é igual a gonna, que é igual a going to, tá certo? Então, ó, going to, a gente fala gonna. E gonna a gente pode contrair mais ainda e falar gone. Então fica what you gonna do, o que você vai fazer. Tell me what you gonna do, me diga o que você vai fazer, tá certo? What you gonna do. Qual é a diferença? Qual é a questão desse gonna e desse gone aqui? Acontece que gonna você fala sempre, tá? Agora gone não, é bem menos comum, tá? Só que ele é como vocês estão vendo, é a maneira mais contraída. Então, se de repente você ouvir ou quiser falar alguma vez, legal. Só que toda hora fica estranho, vai parecer que você é da rua, meio rapperzão, falando toda hora what you gonna do, entendeu? Então, use gonna, tá? Porque o going to as pessoas não falam, as pessoas só escrevem assim, elas falam muito pouco assim, só se você estiver falando muito devagar. O que todo mundo fala é gonna, tá certo? Aqui ele vai literalmente repetir, vai contar o refrão de novo no próximo minuto, tá? Então eu vou pular. Então ele fala, ó, it's getting freaky in this room, it's getting freaky, ou seja, está ficando quente, está ficando naquele sentido sexual in this room, né, in this room. Deixa eu explicar pra você uma coisinha sobre a palavra room, que pouca gente sabe, tá? Room pode ser uma sala ou um quarto, e room também pode ser a palavra espaço, tá? Não espaço de tipo assim, galáxia, universo, mas o espaço de tipo, o espaço do meu quarto, por exemplo, o espaço entre eu e você, enfim, pode ser room, tá? Então tem dois usos que poucas pessoas sabiam, tá certo? Esse é o room. E aí ele fala então, it's getting freaky in this room, tá ficando quente aqui nessa sala, o negócio tá ficando bom aqui. Então ele fala, ó, now let me hear you say. Aqui é uma coisa interessante para você treinar essa pronúncia, tá? Que eu vou explicar para você, vou repetir aqui para você, ó. Let me hear you say. Let me hear you say. Aí você vai acelerando, tá? Let me hear you say. E aí você vai perceber que acelerando, você vai ver que isso aqui fica assim, ó. Let me fica let me, tá? Então, ó. Let me hear you say. Let me hear you say. Let me hear you say. E essa frase, let me hear you say, significa deixa eu ouvir você falar, né? Let me hear. Essa palavrinha hear é ouvir sempre. Então, let me hear you say. Deixa eu ouvir você falar. You want that bom, bom, bom. Que você quer aquele bom, 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 né? Ele fala ali bom só pra rimar. Então, ó, ele fala we can take it slow. Take it slow significa levar devagar, ou seja, a gente pode fazer isso devagar. We can take it slow. A gente pode levar isso devagar e com calma, né? A palavrinha slow é algo que é devagar. Take it slow. E aqui então ele fala, baby, if you're ready for that. O que é isso? If. If significa se, tá? Então
Então, se é um condicional, né? A gente chama de conditional. Então, if, se você está pronta para isso, eu, e aí ele fala I, né? Ele não termina. Então, if you're ready for that, se você está pronta para isso, eu... Então, galera, basicamente ele vai só repetir a música e depois ele vai entrar no refrão de novo e terminar. Então eu vou fechar o vídeo por aqui, tá certo? Esse foi o vídeo da música do Bruno Mars, Show Me. Eu quero pedir aí pra você deixar o seu like se você gostou, se esse vídeo foi útil pra você, tá? O seu like é muito importante porque é uma maneira de você recomendar o vídeo pra outras pessoas, tá? Se você não tá inscrito, se inscreva aí no canal, nós teremos muito mais vídeos com música, com séries, com filmes e com tudo o que for diferente e novo, tá certo? E eu espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo. I'll see you later.